Atuadores, localização, função e testes. Eletroinjetor de combustível. O eletroinjetor é uma válvula solenoide de atuação eletromagnética, com função de injetar combustível no interior do coletor de admissão. O tempo de abertura do injetor é controlado eletricamente pela unidade de comando. O combustível para o injetor é fornecido pela bomba elétrica de combustível interna ao tanque. A tensão de alimentação do injetor é fornecida pela linha mais 15, vinda da chave de ignição. Os pulsos ao injetor chegam do pino 16 da unidade de comando eletrônico. Teste no eletroinjetor. Resistência, escala ohms. Para testar o eletroinjetor, utilize um multímetro na escala ohms e meça diretamente no conector do lado do injetor, correspondentes ao pino 16 da UCE e à linha 15 de ignição. O valor da resistência da bobina do resistor é de 9 a 14 ohms em temperatura ambiente. Teste no eletroinjetor, sinal pulsante e alimentação. A alimentação elétrica do injetor é feita pelo pino 1 com a tensão de 12 volts vinda da chave de ignição. O sinal de controle de abertura do eletroinjetor é feito pela UCE através do pino 2. Bomba elétrica de combustível. A bomba elétrica de combustível é interna ao tanque e está alojada no centro de uma unidade que também é suporte do sensor de nível de combustível. Junto à unidade suporte também está o regulador de pressão, que elimina a tubulação de retorno de combustível. A pressão de saída do combustível é de 3 kg por centímetro quadrado. Funcionamento da eletrobomba. O funcionamento da eletrobomba é controlado pela UCE. Quando o contato da ignição é ligado, sem partir o motor, a bomba é acionada por 3 segundos. Caso não haja sinal do sensor de rotação, a UCE desarma a bomba. O sistema PGM-FI da Titan não usa relé exclusivo para a bomba e o chaveamento é feito diretamente pelo pino 8 da UCE. Junto à bomba de combustível fica o sensor de nível, que informa ao medidor do painel de instrumentos a quantidade de gasolina presente no tanque. Teste na eletrobomba do combustível. Resistência, escala ohms. Utilize um multímetro na escala ohms e meça diretamente no conector da bomba. O valor da resistência do enrolamento da bomba elétrica é de 2,2 a 3,6 ohms. Para testar o sensor de nível de combustível junto à eletrobomba de combustível, utilize um multímetro na escala ohms e meça diretamente no conector da bomba. O valor da resistência para tanque vazio é em torno de 95 ohms e de 8 ohms para tanque cheio. Observe entre a medição de tanque cheio e vazio a variação de resistência sem interrupções ou falhas. Pressão da linha de combustível. Verificar a pressão da linha de combustível é muito importante, pois se a pressão não estiver correta, a vazão de combustível pode estar comprometida. Como a UCE não reconhece essa diferença, o volume de combustível injetado pode estar incorreto, gerando falsos códigos de falha ao sistema de injeção de combustível. Instalação do manômetro e verificação da pressão. Com as mangueiras adaptadoras de entrada e saída conectadas nas pontas dos tubos flexíveis do aparelho medidor de pressão, ligue o contato da ignição sem funcionar o motor. A bomba funcionará por 3 segundos, tempo suficiente de pressurizar a tubulação e fazer a sangria do ar existente na tubulação. Feita a sangria, funcione o motor e verifique a pressão na linha de combustível. Deve ser de 3 kg por centímetro quadrado ou 3 bar. Abaixo desse valor, ou a bomba ou o regulador de pressão podem estar defeituosos. Ar na tubulação antes do bico injetor.
Se a bomba de combustível foi removida e instalada antes de conectar a mangueira da bomba no tubo do eletroinjetor, é recomendável ligar a ignição sem funcionar o motor para acionar a bomba elétrica até vazar combustível pela tubulação para eliminar o ar na linha. Caso não execute esse procedimento, haverá demora até que todo o ar da tubulação seja sangrado pelo bico injetor. Desse modo, serão necessárias muitas partidas, o que forçará o sistema elétrico. Bobina de ignição. A bobina de ignição está localizada no quadro do chassi, junto à unidade reguladora de tensão do alternador. Sua função é transformar os pulsos de ignição de baixa intensidade em alta tensão para a vela de ignição. Teste na bobina de ignição. Tensão, resistência, escala ohms. Remova os conectores dos terminais da bobina e meça a resistência do enrolamento primário. O valor deve ser de 2,2 a 2,5 ohms a 25 graus Celsius. Agora, meça a resistência do enrolamento secundário da bobina. O valor encontrado deve ser de 7.000 a 14.500 ohms a 25 graus Celsius. Verifique também a possibilidade de curto-circuito entre os enrolamentos da bobina e a massa. A resistência deve ser infinita. Alimentação da bobina. Mude a escala do multímetro para volts DC e ligue o contato da ignição. Aterre a ponta de prova de cor preta no chassi e a ponta de prova vermelha no terminal do fio azul-preto de alimentação da bobina. O valor encontrado deve ser o da bateria, em torno de 12 volts. Terminado o teste, desligue a ignição. Válvula de controle da marcha lenta, IACV. A válvula de controle da marcha lenta é um motor de passo que controla, através de uma válvula bypass, o fluxo de ar que é derivado da borboleta. Através dessa derivação, quando a borboleta está em regime de marcha lenta, o motor utiliza esse ar suplementar para se manter funcionando. Temos assim uma marcha lenta estabilizada em cerca de 1.400 RPM, de acordo com o manual do fabricante. O controle da válvula IACV é feito por um sinal pulsante enviado pela unidade de comando eletrônico. Teste na válvula de controle da marcha lenta, resistência. Para testar a válvula, utilize um multímetro na escala ohms e meça diretamente no conector do lado da válvula de controle ou no conector removido da UCE, junto aos pinos 31 e 20 para uma bobina e junto aos pinos 32 e 21 para a outra bobina. O valor da resistência das bobinas medido entre os pinos 1 e 4 e entre os pinos 2 e 3 é de 110 a 130 ohms em temperatura ambiente. Entre os pinos 1 e 2 e entre os pinos 3 e 4 não deve haver resistência. Testes e verificações mecânicas. Retirada do motor da motocicleta. Com a moto posicionada em elevador especial e com óleo de motor retirado, começamos pela remoção do cabo de vela e pela liberação do cabo de embreagem e do corpo de injeção. Retire o motor de partida, desconectando a parte elétrica ligada a ele. Remova o corpo de borboleta e o tubo de escapamento. Retire a pedaleira central. Retire o tubo de respiro, o suporte dianteiro. Faça a desregulagem da roda para a remoção da corrente do pinhão. Do pedal de troca de marchas e do sensor de posição neutro. Para evitar arranhões no chassi da motocicleta, tenha o cuidado de enrolar um pano ou uma flanela no quadro da moto,
durante a remoção do motor. Retire o motor e leve-o a uma bancada com suporte para a desmontagem geral. Desmontagem do motor e verificações. Coloque o motor no suporte específico. Retire a tampa de válvulas, prestando atenção nas galerias de passagem do óleo de lubrificação do motor. Note o detalhe da válvula guia na tampa de válvulas. Agora, confira os pontos de referência de sincronismo com bastante atenção aos detalhes de referência na engrenagem do comando e engrenagem solidária ao eixo virabrequim. Retire a tampa lateral, onde está localizado o sistema de embreagem. Retire o pré-filtro de óleo. Fique atento às sujeiras no pré-filtro e à sua correta posição de trabalho. Retire os parafusos de filtro centrífugo, prestando atenção em sujeiras acumuladas, na eficiência da mola e no canal de lubrificação na tampa. Retire a engrenagem da bomba de óleo. Confira o correto posicionamento do comando de válvulas. Retire o magneto. Para conferir o correto funcionamento do tensor da corrente de distribuição, verifique a folga da corrente e retire o tensor. Retire a corrente de distribuição. Atenção! Caso a corrente seja reaproveitada, é importante que se faça uma marcação na mesma para manter o sentido de rotação de trabalho. Retire o filtro centrífugo. Retire a placa de embreagem. Retire o conjunto de embreagem. Remova o eixo seletor de marchas. Fique atento à folga no eixo seletor de marchas e à mola do garfo. Sincronismo do eixo de balanceamento. Para a remoção do eixo de balanceamento, preste atenção no sincronismo desse componente. Remova a bomba de óleo. Remova também a sonda lambda de leitura dos gases de escapamento. Remova o sensor de temperatura do óleo do motor. Remova o cavalete do comando de válvulas. E em seguida remova o cabeçote, a junta e o guia da corrente de distribuição. Com o uso de uma ferramenta apropriada, apoie o pistão para a remoção da trava do pino e, em seguida, para a remoção do pistão. Remova o motor de partida.
Para finalizarmos a desmontagem do motor, remova as placas de retenção do rolamento, o pino de empuxo e o interruptor de neutro. Retire agora o excêntrico posicionador, a trava do eixo secundário e os parafusos da carcaça. Remova o motor do suporte. Com o motor removido do suporte, faça a separação das duas partes do motor. Remova o eixo de manivelas e as engrenagens da transmissão. Montagem do motor. Para a montagem do motor, faremos o inverso da desmontagem, seguindo os procedimentos de ajustes conforme a tabela de especificações e torques recomendados pelo fabricante. Monte o eixo da transmissão e o eixo de manivelas. Termine a instalação do eixo virabrequim. Com as superfícies extremamente limpas e isentas de óleo, faça a aplicação do selante, indicado para a finalidade. Os dutos de lubrificação do pino da biela e o canal de lubrificação do comando de válvulas devem ser conferidos antes do fechamento da carcaça. Com o auxílio de torquímetro, faça o aperto dos parafusos da carcaça, virando o motor no suporte, quando necessário. O uso de ferramentas calibradas e aplicação do torque correto são de extrema importância para uma montagem perfeita. Monte o pino de empuxo e vire o motor na bancada, para facilitar o acesso a outras partes. Monte agora o eixo seletor de marchas e a bomba de óleo. Fique sempre atento à bomba de óleo no que diz respeito a desgastes prematuros. Em caso de dúvida, substitua a bomba. Monte o conjunto de embreagem, sempre atento à colocação das porcas e às ferramentas corretas.
Monte o filtro centrífugo seguindo a posição correta e o torque adequado aos parafusos. Introduza os parafusos e aperte-os com 10 Nm. Instale agora o pistão, observando a correta posição na biela. Instale o cilindro e o cabeçote. Para o aperto dos parafusos do cabeçote, aplique lubrificante nos parafusos novos. Observe a sequência correta e o torque de 32 Nm. Instale a corrente de comando, observando o correto sincronismo entre a engrenagem do comando e a engrenagem do virabrequim. Dê o torque recomendado nos parafusos da engrenagem do comando de válvulas. Instale a porca do rotor do alternador. Na instalação do tensionador da corrente, observe se o mesmo está recolhido em seu alojamento e, após a instalação, libere o mecanismo de tensão. Instale o sensor de temperatura de óleo do motor e o interruptor de neutro. Instale o motor de partida. Procedimento para regulagem de válvulas. O procedimento para regulagem de válvulas deve ser feito com um calibre de lâminas e as ferramentas de ajustes. Faça a regulagem de acordo com a tabela presente no manual, lembrando que para a válvula de escapamento, a folga é de 12 centésimos de milímetro e para a válvula de admissão é de 8 centésimos de milímetro. Após a regulagem, coloque a tampa de válvulas. Instale a sonda lambda. Instale a tampa lateral esquerda do alternador. Retire o suporte. Montagem do motor no quadro da motocicleta. Monte o motor no quadro da moto, conferindo e apertando todos os parafusos necessários.
Monte a mangueira de respiro, os fios positivo e negativo do motor de arranque e coloque a vela de ignição. Monte o corpo de borboleta e o cabo de acelerador. O cabo de embreagem. Instale a corrente e confira a folga de acordo com o manual. Medição da compressão do motor. Para verificarmos a compressão do motor 150 cm3, devemos ter em mãos um medidor com o adaptador específico para o encaixe da vela. Em seguida, desligue o conector da UCE para evitar que haja pulsos de injeção pelo eletroinjetor e pressurização da bomba de combustível e também centelha na vela. Retire o cabo supressor da vela de ignição e, em seguida, a vela. Instale o medidor de compressão no encaixe da vela. Com a transmissão em ponto morto, abra totalmente a borboleta de aceleração e acione a partida do motor. Verifique no manômetro a compressão medida. O valor deve estar em torno de 175 psi ou 12,3 kg força por centímetro quadrado a 850 rotações por minuto. Se a compressão estiver acima do especificado, pode haver resíduo, como depósito de carvão na cabeça do pistão ou na câmara de combustão. Inspeção do tempo de ignição. O tempo de ignição não é ajustável, porém sua verificação é possível. Para isso, basta seguir os seguintes procedimentos. Remova o parafuso localizado na tampa lateral esquerda do motor, que permite o acesso à marca de sincronização. Conecte a garra indutiva da lâmpada estroboscópica no cabo da vela de ignição. Ligue o motor, aqueça-o por alguns minutos e então deixe-o funcionar em marcha lenta. A rotação deve estar entre 1.300 e 1.500 RPM. Direcione o foco da lâmpada para o interior do visor. A marca estacionária da tampa deve estar dentro das referências existentes no rotor do magneto, ou seja, o ponto de ignição estará correto se a marca F no rotor do alternador se alinhar com o entalhe de referência na tampa esquerda da carcaça do motor. Honda CG Titan Mix. Esta versão da CG 150 Titan foi denominada Mix. Isto porque em situações de temperatura ambiente, abaixo dos 15 graus Celsius, recomenda-se que o próprio tanque contenha um mínimo de 20% de gasolina para que se garanta a partida frio. Tanto nas motocicletas movidas a álcool disponíveis no mercado no início da década de 80, quanto nos automóveis flex comercializados atualmente, a presença de um reservatório de gasolina é o que permite a partida frio em qualquer temperatura. No entanto, durante o desenvolvimento da CG 150 Titan Mix, optou-se por não incluir esse sistema, também conhecido como subtanque. Assim, a Honda obteve um conjunto mais leve e compacto, que não interfere na dinâmica da motocicleta. Além disso, contribui para a segurança do motociclista, uma vez que esse subtanque ficaria exposto a eventuais impactos. Funcionamento do sistema Mix. O sistema Mix é coordenado por um ECM exclusivo, interligado a sensores que monitoram o desempenho do motor e transmitem informações sobre a mistura que está sendo utilizada. De acordo com os dados fornecidos por estes sensores, o ECM escolhe um dos seguintes programas de funcionamento. Programa 1. Tanque abastecido com gasolina. Programa 2. Tanque contendo gasolina e álcool na mesma proporção.
Programa 3. Tanque contendo maior quantidade de álcool. Programa 4. Tanque abastecido apenas com álcool. O sensor de oxigênio localizado logo na saída do motor é o principal responsável pelo perfeito funcionamento do sistema mix. Ele faz a leitura dos gases queimados e passa a informação ao ECM. Se o resultado da combustão for uma mistura mais pobre, significa que o combustível utilizado é a gasolina. Assim, ativa-se o programa 1. Por outro lado, se a mistura for mais rica, o que indica a utilização de álcool, ativa-se o programa 4. Caso a mistura seja intermediária, ativam-se os programas 2 ou 3, de acordo com a situação. Diagnose de defeitos do sistema PGM-FI. Falha intermitente. O termo falha intermitente significa que o sistema pode ter tido uma falha, mas no momento está normal. Se a luz de anomalias não se acender, verifique se há mau contato ou pinos frouxos em todos os conectores relacionados ao circuito que está sendo diagnosticado. Se a luz estava acesa, mas se apagou, o problema original pode ser intermitente. Códigos de falhas do sistema PGM-FI. Circuitos abertos e curtos-circuitos são termos elétricos comuns. Circuito aberto significa uma interrupção em um fio ou conexão. Curto-circuito é uma conexão acidental de um fio com o terra ou outro fio. Na eletrônica simples, isso geralmente significa que algo não funcionará. Com a UCE, isso significa que algo funciona, mas não da maneira como deveria. Se a luz de anomalias se acender, consulte o padrão de piscadas. Por exemplo, se contamos 5 piscadas longas e 4 piscadas curtas, teremos a indicação do código 54. A tabela mostra falha no sensor de inclinação do chassi. Se a luz de anomalias não permaneceu acesa, mas houve um problema de pilotagem, efetue a diagnose. Códigos registrados do sistema PGM-FI. Leitura. O sistema PGM-FI está equipado com sistema de autodiagnose. Quando uma anormalidade ocorrer no sistema, a UCE acionará a luz de anomalias e registrará um código de falha em sua memória regravável. Se depois de desligada a ignição, a luz de anomalia se apagar, ou seja, a falha deixar de existir, a visualização do código pode ser feita através do conector de diagnose com a utilização de um jumper. Proceda da seguinte forma. Com a tampa lateral esquerda removida, retire a tampa de proteção do conector de diagnose. Faça um jumper entre os terminais do fio azul e do fio verde-preto. Ligue o interruptor de ignição sem ligar o motor. Leia e anote os códigos de piscada da luz de anomalias. Códigos registrados do sistema PGM-FI. Apagar. Faça um jumper nos terminais dos fios azul e verde-preto do conector de diagnose. Agora, ligue a chave de ignição e remova o jumper. A luz se acenderá por aproximadamente 5 segundos. Enquanto ela estiver acesa, coloque novamente o jumper no conector de diagnose. A memória será apagada se a luz de anomalia se apagar e começar a piscar. Atenção! O conector de diagnose deve ser conectado diretamente enquanto a luz de anomalias estiver acesa. Caso contrário, a luz não começará a piscar. Observe que a memória da autodiagnose não poderá ser apagada se a chave de ignição for desligada antes da luz de anomalias começar a piscar. O sistema possui uma função de segurança de falha para assegurar condições mínimas de pilotagem, mesmo quando houver algum problema no sistema. Quando alguma anormalidade for detectada pela função de autodiagnose, a capacidade de funcionamento será mantida por meio de valores numéricos pré-estabelecidos em avanço no mapa do programa. Quando for detectada alguma anormalidade no injetor ou no sensor CKP,
A função de segurança de falha interromperá o funcionamento do motor para protegê-lo contra danos. Indicadores MIX e ALC. O indicador MIX ou ALC se acende quando o interruptor de ignição é ligado. Indica que a concentração de álcool é maior que a de gasolina. O indicador ALC pode piscar quando o interruptor de ignição for ligado. Isso indica que pode ser difícil dar partida do motor quando a temperatura ambiente for baixa, inferior a 15 graus Celsius. Inspeção do sistema. Ligue o interruptor de ignição. Os indicadores ALC e MIX deverão se acender por 2 segundos, apagando-se então por 2 segundos. Em seguida, os indicadores mostram a condição do combustível através do funcionamento deles. Se os indicadores não se acenderem, verifique se o circuito da fiação está aberto ou se as lâmpadas dos indicadores estão queimadas. Funcionamento dos indicadores. Desligue o interruptor de ignição. Com a tampa lateral esquerda removida, ligue o interruptor e coloque o DLC em curto, nos fios azul e verde preto. Os indicadores se acendem de acordo com as condições do combustível. Consulte a tabela de piscadas que acompanha esse vídeo. Bom, o curso chegou ao fim. Agradecemos muito a sua confiança e em breve nos veremos em mais um lançamento da SET. Até a próxima e grande abraço!